Bom, pessoal, então vamos fazer o primeiro exemplo aqui das equações do segundo grau completas, tá? Então, basicamente aquela noção que a gente já tinha de definir os coeficientes da equação do segundo grau, que são aqueles termos que compõem o termo geral da equação, que são os coeficientes A, B e C. Só relembrando, né, o termo geral da equação do segundo grau é dado da seguinte forma: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Aonde a é o termo que vem na frente do x ao quadrado, quando não aparece nada, o x ao quadrado está sozinho, esse a equivale a 1. Tá? B é o coeficiente ou número que vem na frente do x. Neste exemplo aqui é o menos 3. E o C é o termo independente, aquele cara que está sozinho lá, aquele número que não acompanha nem o x ao quadrado e nem o x. Nesse caso é o menos 10. Então esse é o primeiro passo de resolução da equação do segundo grau completa. Determinar os coeficientes. Fizemos o nosso primeiro passo. Pode falar. Bom, pessoal, então, dando sequência ao nosso exemplo 1, no primeiro passo a gente determinou os coeficientes A, B e C, tá? Agora, no segundo passo, para resolver uma equação completa, é calcular o discriminante delta. O discriminante delta é uma fórmula fixa, que essa fórmula a gente não precisa se preocupar, porque sempre vai estar exposta, vocês não precisam preocupar nesse momento em decorar ela. Fórmula do discriminante delta é o b ao quadrado menos o 4 vezes o valor de A e vezes o valor de C. Então, se a gente no primeiro passo já descobre os coeficientes, aqui basta eu substituir as letras pelos coeficientes que eu encontrei. No caso do B, eu tenho que substituir por menos 3. No caso do A, eu tenho que substituir por 1, por 1. E o coeficiente C, eu substituo por menos 10. Então, vamos fazer aqui no passo a passo. Então, delta é igual. No lugar da letra B, eu vou botar o valor dela, que é menos 3. Menos 3 elevado ao quadrado. Menos 4, que multiplica o valor de A. O valor de A é 1, tá? Vezes 1. O resultado dessa multiplicação eu faço vezes o meu menos 10, tá? Então, dando sequência, delta é igual. Menos 3 elevado ao quadrado, lembrando daquela regra de potenciação, que todo número elevado a um expoente par tem como resultado sempre um valor positivo. Então, não me preocupo com o sinal, porque vai dar um sinal positivo. Menos 3 elevado ao quadrado, o número 3 tem que ser multiplicado por ele mesmo 2 vezes. 3 vezes 3 que dá 9. 9 positivo, porque o meu expoente é par. E aqui sim eu tenho a questão do jogo de sinais. Sinais diferentes dá menos e sinais iguais dá mais. Aqui, ó, esse 1 é positivo, né? Menos com mais dá menos e menos com menos dá mais. Então aqui vai dar positivo. Aí agora é só fazer a multiplicação. 4 vezes 1, que dá 4. O resultado eu faço vezes 10. 4 vezes 10 dá 40, tá? Agora é só somar. 9 mais 40, 49. Dando sequência à resolução do nosso exemplo 1, então no primeiro passo a gente calculou os valores, descobriu os valores dos coeficientes A, B e C, tá? Descobrimos os valores dos coeficientes, o A vale 1, o B menos 3 e o C menos 10. O segundo passo, nós calculamos o discriminante delta, que é uma fórmula fixa, ó. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Calculamos o valor do discriminante delta, chegamos ao resultado de 49, delta equivale a 49. Chegando até essa parte do exercício, nós já resolvemos 50% da equação. Então, se tu fez isso no teu desenrolar do exercício, resolveu na prova até essa parte aqui, tu já tem 50% do exercício, ou seja, tu já tem meio certo na prova. Agora, tu vai aplicar a nossa famosa fórmula de Bhaskara, tá? A fórmula de Bhaskara é aquela que eu apresentei na aula anterior na definição, que é essa daqui. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que o delta é b ao quadrado menos 4ac. A fórmula de Bhaskara completa, eu boto direto esse discriminante, mas aqui a gente já vai utilizar o discriminante para simplificar a equação. Então, vou passar para outra parte aqui para resolver, finalizar a conta e resolver a fórmula de Bhaskara.
Então, está aqui o exercício substituindo, né, no lugar do menos b, vou botar o valor dele. Então, não se esquece que é menos b. Então, o menos vai fazer um joguinho de sinal porque o meu b já é negativo aqui, ó. Então, eu botei entre parênteses para nós depois fazer o joguinho de sinal. Mais ou menos raiz quadrada de delta. O delta é o 49, que nós calculamos anteriormente, né? 49 aqui. E 2 vezes o valor de A. O meu A vale 1, então eu vou fazer 2 vezes 1. Então, seguindo o exercício, então, joguinho de sinal. Menos com menos dá mais. Então, mais 3. Quando é positivo, não precisa aparecer o sinal de mais aqui, né? Mais ou menos raiz quadrada de 49. Qual é o valor da raiz quadrada de 49? Uma raiz quadrada nada mais é que uma multiplicação de dois números iguais, o resultado. Então, raiz de 49, qual é o número que vezes ele mesmo dá 49? O 7. 7 vezes 7, 49. Então, a raiz de 49 é 7. Aqui eu faço duas vezes o valor de 1. 2A, 2 vezes o A no caso vale 1, 2 vezes 1, 2. Bom, então aqui eu já resolvi, agora eu vou achar um valor do meu x', que é o valor positivo dessa raiz, no caso 3 mais o 7 dividido por 2. Então 3 mais 7 dividido por 2. Quanto que é 3 mais 7? É 10, né? 3 mais 7 é 10, 10 dividido por 2. Dividido por 2 é rachar no meio, metade. 10 dividido por 2 é 5. Então, o meu primeiro valor da minha equação, ou seja, o meu x', meu primeiro valor da minha raiz, da minha solução que eu vou apresentar no final, é 5 positivo. Agora, vou substituir, achar o meu segundo valor de x, que é o valor negativo da raiz, menos no caso, vai ser o 3 menos o 7. 3 menos 7 dividido por 2. Então, ó, aqui jogo de sinal, né? Como é que eu faço para diminuir o número negativo de um positivo? Pego o maior valor absoluto, que é o 7, e diminuo desse daqui. 7 menos 3 dá 4. Lembrando que eu coloco o sinal do 7, que ele é o maior valor absoluto. Menos 4 dividido por 2. Metade de 4 é 2, menos 2 é a resposta. Lembre-se, o final da equação, a solução da equação tem que botar assim, S, que é a solução, igual o valor das duas raízes que eu encontrei, 5 e menos 2. E é o final da minha equação. Ok, exemplo resolvido.